Olá! Hoje iremos falar um pouco sobre o que ocorreu com a educação no período da ditadura militar. Este trabalho é da disciplina de Política e Planejamento na Educação Básica, ofertada na Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, ministrada pela docente doutora Rosicléia Ramos da Silva e apresentado pelas discentes Alexandra Bruna de Assis Campos, Aline Moreira da Conceição, Débora Maria Queiroz Nobre, Evelyn Maria Novaes de Macedo, Mariellen Evelyn Reis de Amorim, Michele Oliveira dos Santos, Valquíria Ventura de Paula Risbis e Yasmin Muniz Soares. A ditadura militar foi um regime político comandado pelas Forças Armadas, que ocorreu entre 1964 a 1985 no Brasil, iniciado por um golpe civil-militar que fez com que os militares passassem a assumir o poder e impor um regime autoritário que era sustentado por atos institucionais. Com o argumento de evitar a realização de uma ditadura comunista no Brasil, em período de Guerra Fria, as Forças Armadas brasileiras realizaram um golpe de Estado em 31 de março de 1964, que depois o presidente João Goulart, que havia sido eleito como vice-presidente em 1960, fazendo com que Jango, como era conhecido, assumisse o poder após a renúncia de Jânio Quadros, em 1961. Esse regime militar durou 21 anos e estabeleceu a censura à imprensa, restrição dos direitos políticos e perseguição policial aos opositores, além das inúmeras violências cometidas, como prisões arbitrárias, torturas, estupros e assassinatos. Durante esse período, algumas pessoas estiveram no poder, e para entendermos melhor, é bom que saibamos quem foram essas pessoas. Ao todo, foram 5 presidentes que ficaram no poder, entre eles Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. A junta militar também esteve no poder durante 60 dias, mas isso é algo que explicaremos em breve. Após o golpe, o Brasil foi governado de maneira provisória por Pascoal Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, até a realização de uma eleição indireta em 11 de abril. Nessa eleição, Humberto de Alencar Castelo Branco concorreu à presidência contra Juarez Távora e Eurico Gaspar Dutra, e foi eleito com a maioria absoluta dos votos. A posse de Castelo Branco aconteceu oficialmente no dia 15 de abril de 1964. Humberto de Alencar Castelo Branco nasceu na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, em 20 de setembro de 1897 e faleceu em 18 de julho de 1967, com 69 anos, em um acidente aéreo em Fortaleza. Seu governo foi de 15 de abril de 1964 a 15 de março de 1967 e foi enxergado como um momento de pouca repreensão, mas na verdade, estudos recentes mostram que tratou-se de um período de transição, no qual o aparato repressivo era estabelecido de uma maneira que não causasse ruptura com a sociedade civil. Ainda assim, Castelo Branco se viu pressionado pelas Forças Armadas a deixar o poder, e a transição foi realizada com a indicação de Costa e Silva. Arthur da Costa e Silva nasceu em 3 de outubro de 1899 na cidade de Taquari, no estado do Rio Grande do Sul. Faleceu em 17 de dezembro de 1969 no Rio de Janeiro, devido às consequências de um acidente vascular. Seu governo durou de 15 de março de 1967 a 31 de agosto de 1969. Arthur Costa e Silva foi o segundo presidente do Brasil durante o período da ditadura militar. Seu governo marcou o início das medidas desenvolvimentistas que levaram ao milagre econômico, além de ter sido marcado por terem iniciado os anos de chumbo, período de maior repressão da ditadura militar. Paradoxalmente, a eleição de Costa e Silva foi enxergada por determinados elementos da sociedade como uma esperança de liberalização do regime, e o próprio Marechal afirmava que prepararia uma democracia autenticamente nossa. Em 1969, o presidente adoeceu,
fazendo com que seu vice, Pedro Aleixo, fosse eleito indiretamente, mas Pedro Aleixo foi impedido pela junta militar de assumir a presidência da República. Como havia dito, a junta militar ficou no comando por 60 dias, de 31 de agosto a 30 de outubro de 1969. Foi composta e coordenada pelo general Aurélio de Lira Tavares, da Aeronáutica, pelo almirante Augusto Rademacher, da Marinha, e pelo brigadeiro Márcio de Souza e Melo, do Exército. Durante o governo da junta militar, ocorreu o sequestro do embaixador estadunidense Charles Burke Elbrick, realizado pelas organizações de luta armada Movimento Revolucionário 8 de Outubro e Ação Libertadora Nacional. Esse sequestro, realizado em 4 de setembro de 69, visava a libertação de 15 presos políticos e a leitura em rede nacional de um manifesto condenando a ditadura militar. A junta militar aceitou o acordo e o embaixador foi liberado. Os militares que participaram dessa ação foram barbaramente torturados e posteriormente exilados. Esse sequestro promoveu a edição dos atos institucionais número 13 e 14. O término do governo da Junta Provisória de 1969 ocorreu com a indicação do general Emílio Garrastazu Médici à presidência da República, em 30 de outubro de 1969. Emílio Garrastazu Médici nasceu na cidade de Bagé, no estado do Rio Grande do Sul, em 4 de dezembro de 1905, e morreu em 9 de outubro de 1985 no Rio de Janeiro, de insuficiência renal aguda e respiratória. Seu governo foi de 30 de outubro de 1969 a 15 de março de 1974. No governo Médici, observamos o auge da ação dos instrumentos de repressão e tortura instalados a partir de 1968. Ao mesmo tempo, no governo de Médici, observamos o uso massivo de meios de comunicação para instituir uma visão positiva sobre o governo militar. A campanha publicitária oficial espalhava adesivos e cartazes defendendo o ufanismo nacionalista. Palavras de ordem e cooperação como Brasil, ame ou deixe integravam o discurso político da época. Ernesto Berkman Geisel nasceu na cidade de Bento Gonçalves, no estado do Rio Grande do Sul, em 3 de agosto de 1907. Faleceu em 12 de setembro de 1996 de câncer generalizado. Seu governo foi de 15 de março de 1974 a 15 de março de 1979. O governo de Ernesto Geisel foi marcado pela necessidade de se administrar o avanço das oposições legais frente aos sinais de crise da ditadura. Projetando uma ampliação de representação política dos setores de oposição, o governo Geisel lançou em 1977 o chamado Pacote de Abril. Esse pacote promoveu uma desarticulação política sustentada pelas premissas estabelecidas pelo Ato Institucional número 5. O Congresso Nacional foi fechado. Ao mesmo tempo, o sistema judiciário e a legislação foram alterados. As campanhas eleitorais foram restritas. O mandato presidencial passou para 6 anos e as leis seriam aprovadas por maioria simples. Com isso, a ditadura conseguiu garantir uma maioria de integrantes políticos favoráveis à situação. Reafirmando seu projeto de reabertura política lenta e gradual, o general Geisel afastou os radicais do governo para abrir portas à eleição de João Batista Figueiredo. Ao fim de seu mandato, Ernesto tornou uma última atitude que representou bem o tom conservador de sua abertura política. Revogou a AI-5 e logo em seguida deu ao próximo presidente o direito de decretar estado de sítio a qualquer momento. João Batista de Oliveira Figueiredo nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 15 de janeiro de 1918. Faleceu em 24 de dezembro de 1999,
vítima de insuficiências renais e cardíacas. Seu governo foi de 15 de março de 1979 a 15 de março de 1985. O governo do general Figueiredo foi marcado por uma enorme crise econômica e o processo de reabertura política do país. Uma das principais medidas tomadas por esse novo governo foi abolir o sistema bipartidário e realizar a anistia política dos militares, perseguindo os políticos. Inicialmente, o projeto de anistia não iria beneficiar todos os envolvidos com crimes políticos. No entanto, o projeto de lei sofreu alterações que perdoavam todos os acusados de praticar torturas e devolvia direitos políticos plenos aos exilados. Em meio à crise econômica que assolava o país, diversos grupos políticos se mobilizaram em favor da aprovação da emenda Dante de Oliveira. Essa emenda estabelecia a realização de uma nova eleição presidencial direta para o ano de 1985. A emenda acabou não sendo aprovada e um novo plano de transição democrática acabou vigorando. Nas eleições de 1985, o processo eleitoral foi disputado por dois candidatos civis, Tancredo Neves, candidato apoiado pelos grupos democráticos, venceu o pleito. No entanto, o novo presidente não chegou a assumir o cargo devido às complicações de um câncer no intestino que o levou à morte. Com isso, o vice-presidente José Sarney foi o responsável por contornar os problemas econômicos do país e garantir o retorno das liberdades democráticas. A ditadura militar e os anos de chumbo no Brasil. Bom, essa expressão anos de chumbo surgiu na década de 1970, não só aqui no Brasil, mas também em diversos países da Europa. Essa expressão se refere a um período muito violento de intolerância política entre a extrema esquerda e a extrema direita. No Brasil, os anos de chumbo estão relacionados diretamente com a ditadura militar. Esse regime foi iniciado porque os militares tinham como foco afastar o presidente João Goulart e seus aliados. O propósito do golpe militar era fazer uma limpeza nas instituições para tirar os comunistas, adversários de quartéis e extinguir o Congresso Brasileiro. A economia, que ia bem no país durante os anos de chumbo, foi um dos pilares que sustentaram o regime militar, fazendo com que ele durasse 21 anos. Teve seu início em 1º de abril de 1964 até 15 de março de 85. O milagre econômico brasileiro aconteceu durante o governo do presidente Emílio Médici. Para que isso fosse alcançado, o regime militar conquistou um grande crescimento econômico, com taxas baixas de inflação. Com isso, ele conseguiu a injeção de capitais estrangeiros e o apoio de empresas nacionais. Com capital de giro em alta, foi possível a realização de grandes obras no país. Apesar desse aumento ser significativo, apenas uma parte da população foi privilegiada, que foi a classe média. As camadas mais desfavorecidas da sociedade se tornaram cada vez mais às margens e, consequentemente, as favelas aumentaram. Crianças foram abandonadas e a maioria dos brasileiros passaram por diversas necessidades. O governo mantinha a ideologia de que primeiro o país precisava enriquecer e depois dividir essa riqueza. Bom, eu separei aqui alguns pontos positivos e também negativos desse período do milagre econômico no Brasil. E como vocês podem ver, a maioria dos pontos são negativos, né? Porque por trás de toda essa prosperidade que era dita, houve um grande aumento da concentração de renda, corrupção e exploração da mão de obra também. Além das medidas de incentivo, o milagre econômico foi marcado pela realização de grandes obras. Mas os recursos para que essas obras fossem realizadas por meio de empréstimos internacionais é que elevaram a dívida externa. Essas obras de infraestruturas eram necessárias em um país em crescimento e com as dimensões do Brasil.
porém foram feitas de maneira pouco transparente e consumiram muito mais recursos do que previsto inicialmente. O Brasil parou de receber empréstimos e passou a pagar juros exorbitantes da dívida externa. Em consequência, houve um arroxo salarial, a desvalorização cambial e redução do poder aquisitivo da população. Os protestos e as manifestações culturais foi o período onde os governantes tinham como objetivo controlar os sindicatos, os veículos de comunicação, as artes e os estudiosos. Todo esse controle resultou na implantação da censura, ou seja, o que se lia, que se ouvia e falava precisava ser autorizado pelo governo federal. Sob essas condições, os protestos eram feitos de forma indireta. A arte, então, se tornou uma grande arma para denunciar as atrocidades cometidas pelo regime militar. Só que, mesmo assim, as autoridades tratavam de conter os artistas. Um exemplo aconteceu em São Paulo, durante a década de 1960, onde o Comando de Caça aos Comunistas, um grupo paramilitar, invadiu um teatro onde estava em cartaz a peça Roda Viva, de Chico Buarque, e espancou os autores. Tudo isso porque Chico Buarque se destacou na época por compor canções que denunciavam o cenário político do país. As torturas, desaparecimentos e mortes foram uma característica bem marcante durante os anos de chumbo, porque houve um saldo grande de pessoas que foram tidas como desaparecidas, morreram e também foram torturadas. De acordo com a Comissão Nacional da Verdade, a lista soma mais de 434 pessoas. As torturas usadas por alguns militares não teriam sido criadas aqui no Brasil, mas sim inspiradas no modelo dos franceses, que praticavam atos de guerras coloniais que aconteciam na África. Existiram registros documentais e vestígios de objetos usados para a tortura em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília. Entre esses materiais estão seringas infectadas, camas com sangue, cadeira elétrica e até jacarés. Os achados ficavam em delegacias e também em quartéis. No período que compreende a ditadura militar, foram criados 17 atos institucionais. E eu destaquei aqui alguns dos atos institucionais mais polêmicos. A I-1 tinha 11 artigos que possibilitavam ao governo militar diversos poderes, como alterar a Constituição, cassar leis legislativas, suspender direitos políticos por 10 anos, e além disso foi criado também a Carta Livre para demitir ou aposentar compulsoriamente qualquer pessoa que tivesse atentado contra a segurança do país, o regime democrático e a probidade da administração pública. Aí, 2, ficou estabelecida a eleição indireta para presidente da República. Foi também o fim de todos os partidos políticos e ainda foi determinado que o presidente tinha pleno poder para entrar em estado de sítio por 180 dias sem consultar o Congresso. O estado de sítio significa que é uma medida extrema onde o governo federal ganha precedente sobre os poderes legislativo, judiciário e também sobre as liberdades individuais. Aí 3, além das eleições indiretas, que passaram a abranger também a escolha de governador e vice-governador, os prefeitos das capitais passaram a ser escolhidos pelos governadores. A AI-5 tem um grande destaque porque o governo proibia manifestações de todo e qualquer tipo por parte da população. Ficou determinado o fim do habeas corpus para crimes que fossem considerados contra o regime militar e, além disso, o presidente passou a deter poderes maiores, como fechar o Congresso Nacional e cassar mandatos parlamentares. A AI-13 foi também um ato institucional que marcou muito os anos de chumbo, porque esse ato determinava a expulsão do Brasil para qualquer cidadão que resistisse ou contrariasse o regime militar. Boa tarde, meninas. Aqui é a Evelyn e eu fiquei com a parte de reflexos na educação. Nesse tema, iremos abordar o contexto educacional pré, a repressão escancarada, a educação pós,
a educação nos últimos dias da ditadura militar e alguns movimentos que aconteceram na época. E para entender um pouquinho melhor esse tópico, a gente precisa analisar algumas coisas que aconteceram antes da ditadura. Com a Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1918, ocorreu um surto de patriotismo e nacionalismo no território brasileiro, proporcionando maior enfoque em direção aos problemas da educação no Brasil. Já no contexto educacional, destacou-se que na Primeira República existia um grupo de intelectuais de classes dominantes que criaram dois movimentos. E foram esses dois movimentos que foram criados: entusiasmo pela educação e o otimismo pedagógico. O entusiasmo pela educação era voltado para a educação popular. E aí, a partir do momento que, através do desenvolvimento da mentalidade, tanto de cunho político quanto social, aí eles criaram o otimismo pedagógico, que no qual instituiu-se na melhoria das condições didáticas e pedagógicas da rede escolar. E foi também durante o governo provisório de Getúlio Vargas que foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública. E também neste ano foi criados os decretos que impulsionaram a reforma do ensino superior, visando o aumento de vagas acadêmicas. E em 1935, iniciou-se a discussão de um sistema educacional brasileiro, que de um lado estavam os educadores, que defendiam a educação igualitária sob a responsabilidade do Estado, e do outro lado estava o movimento católico, voltado ao ensino religioso autônomo do Estado. A repressão escancarada. Nós sabemos que, desde o início da ditadura, a relação entre os militares e o setor educacional sempre foi de conflito. E quando tomaram o poder em 1964, os militares decretaram a ilegalidade da UNE, União Nacional dos Estudantes, mas mesmo assim ele continuou a promover convenções para discutir o cenário educacional e nacional. Ensino público e pátria. A doutrinação dos currículos escolares. Os militares não descuidaram do ensino técnico, incentivando-o a então chamado segundo grau para obter a mão de obra qualificada de que necessitavam as empresas. O governo também apoiou as iniciativas privadas no sentido de formar mão de obra. Em 1969, duas disciplinas sumiram do currículo escolar. Os estudantes não tinham mais sociologia nem filosofia, e em seu lugar o governo militar criou 3 disciplinas: educação moral e cívica, estudos de problemas brasileiros e organização social e política brasileira, que valiam para todas as escolas e todos os níveis, do fundamental ao universitário. O governo desejava reforçar sua ideologia política, exaltando o nacionalismo e o civismo. Além disso, o ensino de história e geografia também ficou comprometido com a ditadura. Essas disciplinas foram obrigadas a ficar menos críticas e mais factuais, exaltando a história dos grandes personagens e efeitos. E foi só em 2003 que o governo aprovou uma lei que dava autonomia às instituições de ensino para que elas pudessem desenvolver o conteúdo relacionado ao civismo e a moral com a independência, nas disciplinas correlatadas. A criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização foi criado porque o governo estava preocupado com o problema de analfabetismo, que produzia estatísticas incompatíveis com o modelo industrializante adotado pelos militares. A educação pós a implantação de um Estado autoritário, que foi a partir de 1964 e teve como consequência a transformação na área educacional, que foi a instalação da educação tecnicista, atendendo às necessidades advindas com as crescentes industrializações, fruto da influência do capital estrangeiro. E foi no ano de 1964 a 1968 quando os presidentes decidiram fazer uma parceria, que tinha como principal objetivo o fortalecimento do ensino primário e a melhoria do ensino médio modernizado, a educação nos últimos anos da ditadura militar. E foi no início dos anos 80 que o regime militar dava os primeiros sinais de enfraquecimento, entretanto numa linha de processo de democratização. A sociedade civil, como os estudantes, mostrava-se contra a repressão, dando início à recuperação do espaço perdido. E foi na década de 80 também que ficou comprovado o fracasso da implantação da lei da LDB.
E para finalizar, aqui estão alguns movimentos relacionados à educação. Nessa primeira imagem é a manifestação dos estudantes no Rio de Janeiro em 1968. E nessa segunda imagem são os estudantes carregando o caixão do corpo de Edson Luiz Lima Souto. Nessa terceira imagem é a passeata dos estudantes em 4 de julho de 1968 no Rio de Janeiro. E nessa última imagem é o conflito entre estudantes e policiais em 21 de junho de 1968. A reforma do ensino fundamental e médio aconteceu na pior fase da ditadura militar, no governo do Emílio Garrastazu Médici. O ministro da Educação era o coronel Jarbas Passarinho, onde o mesmo convocou um grupo para a elaboração da lei. A Lei nº 5692/71 diz: o ensino de primeiro e segundo graus tem por objetivo geral proporcionalizar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de autorrealização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania. Primeiro grau. O ensino obrigatório era de 4 anos, o primário, e para entrar no ginasial havia um exame de admissão. Porém, com essa lei, o exame foi eliminado e houve uma junção do primário e o ginasial, tornando o período contínuo e passando a obrigatoriedade escolar para 8 anos. Esse período era chamado de primeiro grau. Quem não conseguisse terminar os estudos regulares fazia o curso supletivo. Segundo grau, ensino secundário. Outra alteração foi a reforma do segundo grau, para que se tornasse profissionalizante. A intenção era acabar com a separação da escola secundária e a técnica. Com essas integrações surge o dualismo educacional com o princípio da continuidade, que era a passagem de uma série para outra e que tinha continuidade dos estudos para o ensino superior. E o princípio da terminalidade preparava o aluno para a formação profissional. Ao término de qualquer um dos níveis do primeiro e segundo graus, já estaria apto para o mercado de trabalho se fosse preciso. Com isso, uma parte do currículo era educação geral e a outra habilitação profissional. Havia 130 habilitações profissionais para o segundo grau e eram definidas em níveis regionais, com sugestão em agropecuária, primária, indústria, secundária, serviços, terciária. O governo militar incluiu nos currículos novas disciplinas: educação moral e cívica, educação física, educação artística, programa de saúde e religião, sendo a única não obrigatória para o aluno. Disciplina de filosofia no segundo grau foi eliminada por falta de espaço. Outras foram unificadas, como história e geografia, que se passaram a se chamar estudos sociais no primeiro grau. A escola normal era voltada para a formação do professor e, com seu fechamento, ela desestrutura a carreira do mesmo. Ela é substituída pela habilitação magistério. Os professores Carlos Luiz Gonçalves e Selma Garrido Pimenta fazem crítica à nova habilitação. Apresenta-se esvaziada de conteúdo, pois não responde nem a uma formação geral adequada, nem a uma formação pedagógica consistente. De segunda categoria, por receber os alunos com menor possibilidade de fazerem cursos de maior status. Em 1967, é criado pelos militares o MUBRAL, Movimento Brasileiro de Alfabetização, mas só começa a funcionar em 1970. Nessa época, 33% da população acima de 15 anos era analfabeto, e só em 1972 cai para 28,51%. O método utilizado era de Paulo Freire, porém com conteúdos completamente diferentes, sem formação de senso crítico. O programa não teve sucesso no resultado. Muitos ainda continuavam analfabetos, pois não sabiam escrever seu próprio nome. Avaliação da reforma da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 5.692/71. Aparentes vantagens da lei. Primeiro,
a extensão da obrigatoriedade do primeiro grau, passando a ser 8 anos, da primeira série à 8ª série. A escola única, superação da seletividade com a eliminação do dualismo escolar. Profissionalização de nível médio para todos, integração do sistema educacional do primário ao superior, dando continuidade. Cooperação das empresas no sistema educacional escolar. A situação, porém, não foi bem essa, pois hoje podemos ver que a reforma foi um fracasso, trouxe prejuízos inestimáveis à educação, a lei não teve a importância devida, faltou recursos materiais e humanos, a profissionalização não se efetivou, falta professores especializados, ausência de infraestrutura, mão de obra barata e desqualificada. Escolas particulares destinadas à formação da elite não se submeteram à lei, mas apresentavam um programa oficial que atende apenas formalmente às exigências legais. Na realidade, o trabalho efetivo em sala de aula continuava voltado à formação geral e preparação para o vestibular. Impunham a ideologia da ditadura, um padrão de comportamento regrado e obediente. Diminuía o senso crítico e a consciência política. A escola continuava propedêutica, geral e preparação para o vestibular, onde havia também a seletividade. O melhor ensino era voltado às pessoas que poderiam pagar. Portanto, a elite bem preparada ocupava as vagas das melhores universidades após a privatização do ensino. Evidentemente, para as universidades privadas de baixo nível se dirigiam os alunos mais pobres, porque mal preparados para a disputa pelas vagas não têm acesso às melhores faculdades, geralmente as públicas e federais. A relação entre a escola e a comunidade era adaptar ao ensino o modelo da estrutura organizacional das empresas burocratizadas e hierarquizadas, onde uma rígida disciplina escolar baseada no medo poderia fortalecer a obediência no ambiente de trabalho. As críticas precedentes destacadas são os valores da eficiência e da produtividade. Portanto, essa reforma aparentemente apolítica foi de fato política. Apolítica porque o objetivo da reforma era um afastamento da política, uma reforma que não representava significado político, mas não foi isso que aconteceu. Meu nome é Mariellen e eu falarei um pouco sobre a reforma tecnicista. Atendendo às necessidades do capitalismo e com a ampliação do mercado de trabalho, devido à implantação das empresas multinacionais, fez com que aumentasse o número de vagas e a procura por mão de obra especializada. Visando o crescimento econômico e para que o Brasil entrasse de vez no sistema do capitalismo internacional, era preciso realizar uma reforma na educação atual. Essa educação teria que se adequar às exigências da sociedade industrial e tecnológica. E investir na educação significaria possibilitar o crescimento populacional. A reforma tecnicista em educação resultou da tentativa de aplicar na escola o modelo empresarial, que se baseia na racionalização própria do sistema de produção capitalista. Um dos objetivos dos teóricos dessa linha era, portanto, adequar a educação às exigências da sociedade industrial e tecnológica. Com isso, há uma economia de tempo, esforços e custos. Para isso, era preciso tratar a economia como capital humano. Segundo Saviani, partindo do pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, essa pedagogia defende a reordenação do processo educativo de maneira torná-lo objetivo e operacional, de modo semelhante ao que ocorreu no trabalho fábril, propõe-se a objetivação do trabalho pedagógico.
Aqui é o trabalhador que deve se adaptar ao processo de trabalho, já que este foi objetivado e organizado na forma parcelada. Nessas condições, o trabalhador ocupa seu posto na linha de montagem e executa determinada parcela do trabalho necessário para produzir determinados objetos. Na pedagogia tecnicista, o elemento principal passa a ser a organização racional dos meios, ocupando professor e aluno posição secundária, relegados que são a condição de executores de um processo cuja concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos, imparciais e que decidirão como devem fazer e quando farão. Essa organização de processo converte-se na garantia da eficiência, compensando e corrigindo as deficiências do professor e maximizando os efeitos de sua intervenção. A pedagogia tecnicista tinha como pressupostos teóricos o positivismo, o behaviorismo e o taylorismo. O positivismo, ela defende a ideia de que o conhecimento científico seria a única forma de conhecimento verdadeiro. O behaviorismo é uma área da psicologia que tem o comportamento como objeto de estudo. Essas teorias valorizam a ciência como uma forma de conhecimento objetivo. Isso se dá através da observação e da experimentação. Aplicadas na área da educação, voltam-se para o comportamento nos aspectos observáveis e mensuráveis. Coerentemente, a educação tecnicista busca a mudança do comportamento do aluno mediante treinamento, a fim de desenvolver suas habilidades, que envolve a divisão de funções dos trabalhadores. Essa educação, ela se baseia nos ideais da racionalidade, organização e objetividade e eficiência. Tudo isso visando estabelecer o ordenamento a fim de evitar objetivos vagos. Nessa perspectiva, o professor é o técnico que é assessorado por outros técnicos e intermediado por recursos técnicos, transmite o conhecimento técnico e objetivo. O Taylorismo é um modelo de administração industrial criado por Frederick Taylor, que deu início à administração científica de empresas. Igualmente inspirado pelo positivismo, foi uma maneira encontrada pelas indústrias do começo do século para tornar mais ágil a produção em série. O processo taylorista separa a concepção da execução do trabalho, criando o setor de planejamento e submetendo o operário ao parcelamento das tarefas. O foco de Taylor era a maximização da produção através da ênfase nas tarefas e na eficiência operacional. Para isso, o funcionário tinha que realizar a mesma tarefa ou atividade várias vezes, até atingir a eficiência máxima durante a realização da atividade. Para a implantação da reforma na educação proposta pelo governo, o Brasil precisava de assistência técnica e cooperação financeira. O acordo MEC-USAID incluiu uma série de convênios realizados a partir de 1964, durante o regime militar brasileiro, entre o Ministério da Educação, MEC, e a USAID, Agência Americana de Ajuda e Cooperação Internacional. Com esse acordo, o Brasil conseguiu o que precisava para implementar a reforma. Com isso, ele acaba não revogando a LDB de 61 e ainda faz alterações nela. Ele criou duas novas leis. A Lei 5.540/68, que trata a respeito das reformas do ensino universitário, a criação do vestibular, e a Lei 5.692, de 71, que trata das reformas do ensino médio. Esse acordo foi feito em novembro de 1966, 2 anos após o início da ditadura militar. E ela tinha como base 3 pilares: a educação em desenvolvimento, educação em segurança e educação em comunidade. A educação e o desenvolvimento tratava da formação de profissionais para atender às necessidades urgentes de mão de obra especializada
no mercado em expansão. A educação em segurança dizia a respeito da formação do cidadão consciente, com a implantação das disciplinas sobre civismo e problemas brasileiros, educação moral e cívica, organização social e política do Brasil e estudos de problemas brasileiros. A educação em comunidade visava estabelecer a relação entre escola e comunidade, criando conselhos de empresários e mestres. Para finalizar, nessas condições, a pedagogia tecnicista acabou por contribuir para aumentar o caos no campo educativo, gerando tal nível de descontinuidade e heterogeneidade e de fragmentação, que praticamente inviabiliza o trabalho pedagógico. Com isso, o problema da marginalidade só tendeu a se agravar. O conteúdo do ensino tornou-se ainda mais rarefeito e a relativa ampliação das vagas se tornou irrelevante em face dos altos índices de evasão e repetência. Por isso, esse modelo de educação não teve tanto sucesso como o esperado. Reforma Universitária, 1968. Antes de falarmos sobre a Reforma Universitária de 68, é importante contextualizar a época e analisar a trajetória do governo João Goulart. João Goulart ele foi advogado e político brasileiro que assumiu a presidência em 1961 e governou até 1964, quando houve o golpe militar. João Goulart ele era vice de Jânio Quadros e assim que Jânio renuncia o governo, alegando estar sofrendo perseguição política, Goulart assume o poder. O governo de Goulart tinha posicionamento e afinidade com o socialismo, pois ele era simpatizante com as ideias revolucionárias. Por conta do seu posicionamento, Goulart desagradou políticos e empresários que tentaram impedir de assumir a presidência. Isso gerou uma enorme instabilidade política e crise multifatorial, relacionada às crises sociais, políticas e estruturais que aconteceu em toda a América Latina. Não diferente de outros setores, a educação também passava por uma crise quando Goulart assumiu. E através desse quadro, nós conseguimos perceber como a crise era preocupante. Entre 70 milhões de habitantes, entre 15 e 69 anos, 40% eram analfabetos, 8,5% estavam matriculados no ensino primário, 1,2% no ensino médio. Apenas 0,13% no ensino superior e 0,3% matriculados na pós-graduação. João Goulart tinha ideais progressistas e, em seus projetos, visavam atender à expansão da educação básica, como a construção de escola, aumento de salário dos professores, educação voltada para o comércio, indústria e agricultura, e também um novo espírito de educação, que era voltado para a relação entre escola, família e comunidade. Também visava formar técnicos de alto nível e a reforma universitária. Infelizmente, João Goulart não obteve sucesso com seus ideais por causa da pressão política. As universidades antes do golpe militar eram marcadas pela crise de realização pessoal, cujas pessoas conseguiam o diploma, mas por causa da crise não conseguiam emprego. Também eram marcadas pelas faculdades isoladas, que eram ofertadas 2 ou 3 opções de cursos, todas voltadas ao mesmo eixo de conhecimento, e isso, consequentemente, trazia autonomia jurídica para as faculdades. Marcado também pelas cátedras, cujos professores tinham contrato vitalícios, podendo ser afastado apenas por morte, afastamento ou aposentadoria. Alguns marcos importantes ainda no governo de João Goulart foram a votação da LDB de 61, porque havia muita expectativa de transformação na educação, porém a discussão não atendeu os ideais progressistas. Também em 1962 houve a criação da UNB, que é a Universidade de Brasília, que se deu através das ideias de Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira e Oscar Niemeyer.
A Universidade de Brasília ela foi criada com o fim de reinventar a educação superior, entrelaçar as diversas formas de saber, visando a transformação do país. Ainda nesse período, a UNE exigia modificações na legislação geral. O governo de João Goulart não trouxe as mudanças esperadas para o ensino superior e em 1964 ocorre o golpe militar. Com isso, diplomatas americanos que haviam investido no Brasil pressionam aliados brasileiros a fim de adoção de políticas modernizadoras. Além disso, protestos e passeadas foram proibidos e a União Nacional de Estudantes se torna ilegal. Os órgãos legais eram os diretórios acadêmicos e diretórios centrais de estudantes. Eles eram os únicos órgãos legais de participação discente em âmbito local. Mesmo com as pressões políticas do governo militar, os protestos estudantis ainda ocorreram em 1967 e 68. E enquanto o governo tentava administrar a crise política, em caráter de urgência, foi votado no Legislativo a reforma universitária em 68. A reforma universitária de 1968, ela propôs melhorar a qualidade do corpo docente, modificação dos currículos, ampliação de pesquisa e atualização de conteúdos, extinção das cátedras, sistema de departamento, mais um programa de pós-graduação para enriquecer o conhecimento das universidades, a nomeação de reitores, também estabelece o curso de curta e longa duração, a unificação dos vestibulares, que trouxe muitos benefícios para os estudantes, e também as universidades privadas. Ainda que a reforma universitária de 68 tenha trazido vários benefícios para os estudantes, professores, educação em geral, é importante nos conscientizarmos de que também houve algumas contradições. Podemos utilizar o exemplo da expansão das universidades privadas. Mesmo que a reforma universitária de 1968 tenha trazido vários benefícios para os alunos, estudantes, professores e educação em geral, é importante ressaltar que também houve algumas contradições, como, por exemplo, com a expansão da universidade privada, fica evidente que o governo militar também procurava expandir a mão de obra. E por conta disso, o conhecimento científico ele é desvalorizado, onde há muitos diplomas e pouco conhecimento científico importante para a evolução da nossa sociedade e também dos conhecimentos. Geisel entra para a história como o homem da linha castelista, até porque ele é o presidente, o quarto presidente militar e o presidente responsável pelo início de um processo de abertura. Qual a estratégia basicamente para a gente entender isso? Inicia-se uma abertura política. Enquanto essa abertura está acontecendo, muito devagar, a economia não pode parar de crescer. O Brasil não pode parar de crescer, então vai abrir lentamente e a economia não pode parar, porque assim os militares vão conduzindo com certa tranquilidade o processo de abertura. Então, o início dessa abertura é o que chamamos de uma abertura lenta, gradual e segura. Por que ela é considerada lenta, gradual e segura? Lenta porque ela vai ser feita bem devagar, passo a passo. Gradual porque uma vez iniciada, ela não poderia retroceder, ou seja, voltar para trás. E segura para quem? Segura principalmente para os militares. No plano da educação, por volta de 1980, já era reconhecido o fracasso da implantação da LDB. Nos debates é intensificada a luta do retorno
da filosofia, excluído do currículo pelo parecer número 342/82 do Conselho Federal da Educação. Há um tímido recomeço em que a filosofia ressurge como disciplina optativa. Nesse processo, nada foi conseguido de graça, mas com trabalho intenso e pressão das forças da sociedade civil. Temos que ressaltar que, apesar dos inúmeros esforços, o tecnicismo não conseguiu se implantar de fato. Enquanto isso, apesar das dificuldades de censura, alguns intelectuais continuaram pensando na nossa educação. Muitos professores permaneceram ainda imbuídos da tendência tradicional ou das ideias escolanovistas, embora presos a inúmeros procedimentos burocráticos. É grande a dificuldade ao tentar levantamento dessas contribuições pedagógicas recentes, além do risco de classificações indevidas, porque muitas estão em processo de elaboração. Certamente haverá omissões. Lauro Oliveira Lima, desde a década de 60, divulga a teoria de um psicólogo suíço que muitas aqui já conhecem, Jean Piaget. Ele influenciou grandemente a pedagogia contemporânea, ajudando a entender melhor os estágios do desenvolvimento mental, desde a infância até a adolescência. Essa teoria teve principalmente seus aspectos psicológicos estudados e foi bem incorporada às tendências da Escola Nova. No entanto, o escolanovismo piagetiano de Lauro Oliveira Lima se apresentou multifacetado. Na década de 70, destacou-se a produção teórica crítico-reprodutivista, que desfez as ilusões da escola como veículo de democratização. Com a quebra dessas teorias, no Brasil, diversos autores se empenharam em fazer a releitura do nosso fracasso escolar. Entre eles, Bárbara Freitag, que analisou a educação de 1964 a 1975 a partir das teorias de Althusser e Gramsci. Maria de Lourdes Deron Osélia fez um levantamento de livros didáticos e investigou a ideologia a eles subjacente. Luiz Antônio Cunha criticou a escola liberal, sobretudo a Escola Nova, e denunciou a política que leva à discriminação e à falência educacional no Brasil. E no quesito educação popular, destacou-se Celso Rubens Seigel, Vanilda Pereira Paiva e Carlos Rodrigues Brandão. O sociólogo e educador Florestan Fernandes, ante a pressão das escolas particulares, sempre lutou pela destinação exclusiva das verbas públicas para a escola pública. Além de expor suas ideias em livros e jornais, ele foi deputado e participou ativamente da Assembleia Nacional Constituinte de 1987 e 1988, defendendo a democratização do ensino. Moacir Gadotti desenvolveu a pedagogia do oprimido e criticou a escola liberal. Ao incorporar a dialética marxista, destacou o papel crítico revolucionário do professor, que sempre deve mostrar contradições, ao invés de camuflá-las, que era o que acontecia nas teorias crítico-reprodutivistas. Voltando para a educação popular, outro grupo de filósofos e pedagogos tem revisto nossa educação, apoiados na teoria da escola progressista. São os representantes da pedagogia crítico-social dos conteúdos e também chamada pedagogia histórico-crítica. Devido à sua importância no cenário da educação brasileira, mesmo que essas ideias tenham começado a germinar no período de que estamos tratando, foi aí que iniciou o período denominado Nova República.